Muito bem, nós estamos aqui. Muito bem, vamos gravar mais um vídeo. Eu sou o professor Armando Silva, sou formado em teologia, licenciado, também em filosofia e tenho curso de ciência da religião. E isso eu quero dedicar esse conhecimento à obra do Senhor. Nós temos esse dever de dedicar a nossa vida à obra. Eu gosto de fazer vídeo porque eu acredito que o vídeo é uma forma de você transmitir conhecimentos, é uma forma de você levar uma ajuda, seja espiritual, seja profissional, para o próximo. Então, desta vez eu quero trazer um conhecimento sobre caminhos para a paz interior. É uma espécie de autoajuda, mas também voltado para o lado espiritual. É uma jornada de autoajuda espiritual, podemos dizer assim. Este vídeo ele é dividido em vários capítulos. Na verdade são 3 capítulos que eu dividi o meu assunto. Então, no primeiro capítulo eu quero falar sobre conectantes com a sua essência, sobre quem é você, sobre o silêncio da sua alma, o que é sua alma, como você atuar no mundo. No segundo capítulo eu quero falar sobre você estar amarrado às coisas do passado, o peso que você carrega, sobre o perdão para a sua liberdade, sobre viver o presente plenamente. E finalmente, no terceiro capítulo, nós vamos falar sobre a fé como guia nos momentos difíceis, como cultivar a esperança todos os dias, também como construir uma vida com propósitos. Então, essa é a nossa oferta e acredito que, não sei até o tamanho que vai ficar, mas eu espero que a gente possa ter um vídeo interessante, um assunto nós nesse dia. É sobre esse primeiro capítulo, que fala de conectantes com a essência. Nós podemos verificar sobre o que é a essência, o que é, quem é você, o reconhecer quem realmente você é. O que quer dizer realmente que você é? Quer dizer que muitas vezes nós vivemos sem nos preocupar quem somos, não assim no lado espiritual, mas quem somos na vida, o que estamos fazendo. Muitas vezes nós estamos somente como uma máquina, levantar, trabalhar, voltar do trabalho, deitar, levantar de novo. Então, mas a reflexão, ela pede que a gente possa entender que nós não somos só uma máquina para fazer e voltar no outro dia e continuar fazendo. Né? Nós somos pessoas vivas e precisamos entender quem somos, para que é que estamos aqui, por quê. Né? São perguntas que estão dentro dessa reflexão e que nos leva a pensar. Né? E quantas vezes você já perguntou quem sou eu de verdade? Que pareço um pano em cima d'água, jogado de um lado para outro. Talvez, muitas vezes, as pessoas se sentem assim, sem saber a sua realidade. Às vezes, a vida está tão cheia de responsabilidade, de pressão, que a gente fica perdendo a realidade, perdendo o nosso senso de vida e deixando nossa verdadeira essência espiritual de lado. Às vezes o trabalho nos sufoca a responsabilidade, nos sufoca de tal forma que nós passamos a viver em função
dos problemas que nos cercam. Então a busca pela nossa identidade, nossa busca pelo nosso conhecimento interior, deve ser o primeiro passo para qualquer jornada de conhecimento que a pessoa possa dar. Então devemos pensar que no nosso eu espiritual como uma versão pura de você, como se tivesse um ser, outro ser dentro de você. E sem as máscaras, sem as pressões do mundo exterior. Esse é o você, é aquele que sofre, aquele que pensa, aquele que realmente sente as pressões. A busca pela nossa identidade interior, ela é constante. E sem as máscaras devemos viver, não é? Então, esse é você que não depende de cargos, não depende de dinheiro, não depende de aprovação dos outros. É o você que existe no fundo da sua alma. Esse é o verdadeiro você. É com esse que eu estou querendo falar nesta noite. Então, por exemplo, você pega um caderno e escreva assim: quem sou eu? Depois você escreva tudo que vier na sua mente, sem julgamento sobre você. Talvez você perceba que muitos dos seus pensamentos são influenciados pelas suas próprias perspectivas externas. Talvez nem você consiga dizer o que é realmente você. Então tente ir além disso. Quem você sabe que está no fundo da sua alma? Qual é o conhecimento que você tem de você mesmo? Então, como você se descreveria sem pensar no que os outros esperam de você? Como é que você chega a uma conclusão de quem é você? Então, outra coisa interessante é o silêncio, né, do caminho para a alma, caminhar no silêncio. Então nós vivemos num mundo barulhento, cheio de notificações, pressões que nos cercam, que nos faz barulho ao nosso lado, a agitação constante. Mas o verdadeiro crescimento espiritual ele começa quando aprendemos a nos desconectar desses caos e buscar o silêncio interior. Ser silêncio é mais do que apenas a ausência de som. Silêncio interior não quer dizer ausência de som. Silêncio interior quer dizer uma compenetração, uma introspecção. É o espaço onde você pode ouvir a voz da sua alma, onde a clareza espiritual pode emergir. Então, nesse silêncio, você pode encontrar pessoas para as suas próprias dúvidas mais profundas. Acima de tudo, pode encontrar paz. Você não encontra paz, sossego, tranquilidade no caos do dia a dia, mas no silêncio interior você pode encontrar paz. Qual seria uma das formas que você poderia exercitar esse encontro interior? Então, vamos supor que você escolha um dia, de preferência pela manhã, antes de dormir, e sente-se em um lugar calmo. Feche os olhos, respire profundamente e apenas em silêncio por 5 a 10 minutos. No começo desse assunto, sua mente pode estar cheia de pensamentos. E isso é normal, não se preocupe que os pensamentos vão vir normal. Apenas observe esses pensamentos sem se envolver com eles, deixa borbulhar na sua mente. Com o tempo, sua mente começa a acalmar e você poderá sentir a sensação de leveza, como você penetrasse numa outra dimensão, como você penetrasse em outro mundo. Então essa prática diária pode se transformar se você procurar
esses momentos interior para a sua reflexão, isso pode se transformar e mudar completamente a sua conexão com o seu eu. Você pode se desligar do mundo exterior. É isso que desligar do mundo interior é uma coisa que parte da dificuldade da sua conexão com a espiritualidade, vem do excesso de estímulos externos que enfrentamos. O celular, as redes sociais, as notícias, tudo isso contribui para a mente sempre ocupada. Para ouvir sua alma, você precisa aprender a se desligar do mundo exterior, pelo menos por alguns momentos na vida. Isso não significa que você deve se isolar do mundo ou ignorar suas responsabilidades. Espero que você esteja acompanhando e entendendo a nossa conversa. Mas sim, significa sim que precisa de um momento de pausa para reequilibrar a sua espiritualidade. Isso é necessário. Então nós temos esses compromissos que no nosso segundo tema nós temos libertantes das amarras do passado. Isso é muito importante, essa reflexão, porque no interior de nossos pensamentos mais profundos, o segundo passo dessa jornada da autoajuda espiritual é se libertar-se do passado. Isso, muitas vezes, carregamos feridas emocionais, traumas ou arrependimento que nos impedem de viver plenamente. Esse capítulo nós vamos dedicar a ajudá-lo a reconhecer esses passos, esses pesos também, e encontrar maneira de deixar para trás, permitindo que você viva o presente sem se perturbar com a liberdade e a leveza, né? Então, o peso que você carrega ao longo da vida, todos nós enfrentamos situações que nos deixam marcas, situações que nós ficamos marcados por aquele momento. Pode ser uma experiência dolorosa, pode ser um erro que cometemos, ou até relacionamento que nos machucou. Às vezes carregamos esse peso por tanto tempo que nem percebemos o quanto eles nos afetam diariamente. Então esses pesos emocionais e também espirituais podem nos impedir de crescer e de experimentar a verdadeira paz interior. Para avançar na sua jornada espiritual, é importante reconhecer o que você está carregando. Você não pode carregar, não deve estar sufocado pelo peso de coisas do passado, sem ter nem pelo menos um conhecimento do que você está carregando. Isso leva a uma reflexão prática. Você pode reservar um momento para pensar nas experiências do passado que ainda te afetam. Deve ser uma reflexão profunda. Talvez seja uma palavra dura que você disse ou que ouviu de alguém, uma situação de injustiça ou algo que você fez e se arrepende. Então anote esses eventos no seu silêncio, nos sentimentos que vêm à sua mente. Não se julgue por eles, observe apenas e reconheça que ainda está pensando em você e ainda está no caminho. Você pode se desvincular de tudo isso. Então, também uma coisa importante nessa reflexão é o perdão. Perdoar é um dos atos mais poderosos e libertadores na jornada espiritual. Mas perdoar nem sempre é fácil.
Muitas vezes nós pensamos que perdão significa concordar com o que aconteceu e aceitar a dor. No entanto, o verdadeiro perdão, ele não é somente isso, mas ele é sobre outra pessoa, mas sobre a liberdade, a dor que você carrega. Então isso quer dizer que o perdão não é você se livrar da pessoa que lhe ofendeu, mas o perdão verdadeiro é você se livrar de você mesmo, da dor que você próprio carrega, né? Perdoar, você se liberta da necessidade de carregar mágoas, ressentimentos, abrindo espaço para uma paz, um outro pensamento, né? Também nessa linha de pensamento é necessário você se lembrar que o passado já foi escrito. Por mais que você se perturbe, o que você pode modificar é o futuro, que ainda está como uma página em branco na sua vida. Mas no caso do passado é apenas uma perturbação da qual você pode e deve se libertar. Então, no entanto, muitas vezes ficamos tão presos ao que já passou ou preocupados com o que ainda virá que esquecemos de viver o presente. Então, viver o presente é uma das maiores bênçãos da vida espiritual e uma das maiores liberdades de vencer o passado. Quem foca no agora, no presente, a ansiedade, o arrependimento pede força e a paz interior começa a florescer, né? Outra coisa que é preciso fazer nesse momento é você começar a se reconectar com sua essência, seu eu interior, se libertar. Então, o próximo passo é cultivar a fé, a esperança desses pilares fundamentais de uma vida espiritual plena. Isso não significa igreja ou religião, mas a sua espiritualidade. Esse capítulo, esse assunto, ele tenta explorar esses momentos de fortalecer a fé, principalmente em momento de dificuldade, manter a esperança como uma força guia, né, na sua jornada. Isso nos leva a outro pensamento que a fé é uma força silenciosa, mas poderosa. É aquela chama interior que nos mantém de pé. Mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. No entanto, os momentos difíceis é normal sentir nossa fé abalada. Mas nessa reflexão, para descobrir a nossa força interior, você talvez tenha passado por situações onde se perguntou: por que isso está acontecendo? Ou será que eu vou conseguir superar isso? Então a fé não é a ausência de dúvidas. A fé não elimina as dúvidas, mas a fé é uma coragem de seguir em frente, apesar delas, quando nos conectamos com o maior do que nós somos, essas perturbações, nós rogamos que seja Deus o universo, a energia espiritual, nós encontramos força para enfrentar o desafio e seguir avante. Então a fé, ela é importante porque muitas vezes alguém acha que estou sem fé, estou desencorajado, mas são coisas distintas, né? A fé, ela nos procura nos aproximar da realidade e não nos afastar, nos isolar, né? Se nós temos essas condições de vida, nos nossos hábitos, e devemos escutar nosso coração, seu propósito não está necessariamente em grande conquista, mas em viver de acordo com o que sua alma deseja. Isso é importante porque às vezes nós só pensamos em grandes coisas, mas a nossa alma
ela se contenta com o essencial. Então, o que faz seu coração vibrar é ter grandes coisas ou realizar o que você quer. O que você ama fazer, mesmo que pareça pequeno aos olhos de outros, são coisas, são pistas do seu propósito, né? Então, quando você faz algo para pergunta, está alinhado com o que eu quero, é isso que eu quero fazer? Quando você vive com intenção, você começa a fazer escolhas mais conscientes, que refletem no seu propósito espiritual. Então, o propósito espiritual, ele não surge de uma hora para outra, é algo que você vai descobrir aos poucos. À medida que se conecta mais profundamente com sua essência. E lembre-se que a essência foi o começo do nosso assunto, a essência. Se você, sendo você, à medida que você se conecta mais profundamente com essa sua essência, você adquire um crescimento. Então tendo paciência consigo mesmo, sabendo que cada passo é parte do caminho que você está seguindo. Construir uma vida com propósito é a maneira mais poderosa de fortalecer a sua espiritualidade. Quando você vive uma vida com significado, uma vida responsável, a fé e a esperança se tornam companheiros naturais da sua jornada. Quando você cultiva a fé e a esperança, você se torna mais resiliente diante dos desafios da vida e começa a enxergar a vida com mais propósito e significado. A fé te ajuda. Nós podemos viver com um propósito espiritual, trazer uma sensação de paz interior, conectar profundamente com você mesmo. É interessante, então, você responder quem é você, você está dizendo que está vivo. Você responder o que você é, não é somente um trabalhador, não é somente algo que faz e desfaz, dorme e acorda, e dorme de novo e acorda de novo, mas é uma pessoa que vive, que sente, que sofre, que caminha, é o seu eu, é você. Então seja você, não espere que você seja o que os outros dizem de você, mas seja você mesmo no seu viver, na sua busca, na sua essência. É isso que a vida nos oferece, o conhecimento, sabendo que existe um Deus, existe uma liberdade, existe uma salvação, existe uma condenação, tudo existe. Mas existe também você, existe o eu espiritual em cada vida, em cada pessoa. Que Deus abençoe cada um de nós.